Olá, meus amados irmãos, paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Estou passando por aqui, essa live rapidinho, saudar a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convidar você para amanhã estarmos culto online. Amanhã temos live, temos culto online. E você é nosso convidado especial a estar conosco nesta noite. Glória a Deus. Passando por aqui nesta noite, não vou demorar, é só para dar uma saudação de paz aos irmãos. Glória a Deus, e dizer que eu estava aqui lendo a Bíblia, me deparei com um texto que me chamou a atenção. E eu quero dividir com alguém nesta noite. Talvez vá também chamar a sua atenção, né? Assim como chamou a minha atenção, vai também chamar a sua atenção. Glória a Deus. Esse texto está escrito no livro do Gênesis, no capítulo 15. Glória a Deus. O Gênesis capítulo 15, versículo número 13 a seguir. Estava lendo aqui a palavra do Senhor e encontrei esse texto aqui que me chamou a atenção. Glória a Deus. Porque muitas vezes a gente fica nos perguntando as coisas, mas a Bíblia tem resposta para tudo. Aleluias. A Bíblia tem resposta para todas as coisas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Kelly Barros. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 15, versículo 13 a seguir. Então disse a Abrão: saiba do certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-lo-ão, e afligi-lo-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda, e tu irás a teus pais em paz. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Meus amados irmãos, o versículo que me chamou a atenção foi o versículo 16.
o versículo 16 me chama a atenção, que ele diz assim: que a medida da injustiça não está ainda cheia. Glória seja dado o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O contexto nos fala que Deus chamou Abraão e disse: Abraão, sai da tua casa, da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Os irmãos conhecem essa história. Aí Deus disse para Abraão que faria dele uma grande nação. E o contexto vai dizer que esta nação que Deus faria de Abraão herdaria a terra que mana leite e mel. Ou seja, Deus promete uma terra boa, fértil, uma terra que mana leite e mel para a nação que iria fazer de Abraão. Mas o interessante é que Deus chama Abraão, disse assim: saiba do certo que essa nação que eu vou fazer de você, ela vai peregrinar em uma terra estranha, uma terra que não é sua, por 400 anos. Glória seja dado o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí Deus tem a sua forma de trabalhar. A história vai dizer que Israel, através de Jacó, foi parar no Egito por causa de um tempo de fome. E depois da morte de Jacó e da morte de José, o povo de Israel começou a servir aos egípcios como escravos. Glória a Deus. Cumprindo-se a palavra que o Senhor havia dito. Glória a Deus. Ele disse que depois de 400 anos, louvado seja Deus, ele traria para a terra prometida, aonde eles viveria em paz. Glória seja dado o nome do Senhor. Mas eu vejo que a terra prometida está habitada, a terra que Deus prometeu ao seu povo está habitada com os amorreus, os heveus, os perizeus, uma nação que não serviam a Deus. Aí ele disse que a sua justiça, a sua tolerância, o seu amor tem medidas. Nós pregamos um Deus de amor, Deus de paz, um Deus de bondade. Glória a Deus. Mas quando eu leio esse versículo, eu vejo que Deus não é só tolerante, mas Deus tem um limite.
a tolerância de Deus tem um limite. E ele disse que a sua tolerância tem medidas, glória a Deus, e quando esta medida enche, ele toma providência. Por isso que muitas vezes, irmãos, acontece coisas em nossa vida, ou nós vemos acontecer pessoas que às vezes passa dos limites, fazendo coisas erradas, e a gente pensa até onde isto vai. A gente às vezes tem pressa que Deus tome providência logo, mas Deus tem uma medida da injustiça. Glória a Deus. Aí vemos que a pessoa ruim, ele mata 2, 3, 4, 5, peca 10, 20, 50 vezes e permanece. E a gente pensa, até onde vai? Por que que Deus não toma providência? É porque Deus tem uma medida. Glória a Deus. Sabemos que Deus é amor. Nós pregamos que Deus é amor. Em 1 João capítulo 4, versículo 8, vai dizer que Deus é amor e nós precisamos amar. Ele diz que aquele que não conhece, aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Glória seja dado o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Amor é tolerância. Deus nos tolera porque nos ama. Às vezes nós pecamos, fazemos coisas erradas todos os dias. E todos os dias Deus nos perdoa. Nós oramos, pedimos perdão e Deus nos perdoa. A vontade do nosso inimigo era que Deus nos matasse, né? Que Deus nos condenasse por conta dos nossos pecados, das nossas desobediências. Mas Deus é amor. E o amor de Deus não tem limite. O amor de Deus é infinito. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos que Deus é paciente. A paciência, ninguém consegue amar sem paciência. Louvado seja Deus. Acompanhe este raciocínio com a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, o capítulo número 13. Glória a Deus. Vamos ver aqui 1 Coríntios, capítulo 13. E o versículo que nós vamos ler é o versículo número 4. Glória a Deus. Que vai dizer que o amor é sofredor. O amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Glória a Deus. Não se porta com indecência.
O amor não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não folga com injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não falha. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o amor de Deus não tem limite, mas a tolerância de Deus tem limite. Deus tolera os nossos pecados, as nossas desobediências, até a medida certa. Glória a Deus. Então o versículo que nós lemos, a palavra que nós lemos, disse que Deus, a medida da injustiça, ou seja, a injustiça tem uma medida. Os nossos pecados têm uma medida. Vai chegar uma hora que, glória a Deus, Deus toma providência. Nós pecamos, glória a Deus, mas vai enchendo a medida que Deus determinou. Quando esta medida enche, Deus toma a providência. Glória seja dado o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A tolerância de Deus. Até onde vai a tolerância de Deus? Deus tolerando as coisas que os homens fazem errado, que nós muitas vezes queremos que Deus haja. Mas Deus tolera. Por que Deus tolera? Porque Deus é amor. O amor de Deus não tem limite, mas a tolerância de Deus tem limite. E o pecador não pode ultrapassar este limite. Glória a Deus. Quando chega o limite, ou o pecador para de pecar, ou Deus vai agir. Abra comigo a sua Bíblia aí, no Êxodo capítulo 34, vamos conferir esse texto. Glória seja dado o nome do Senhor, Salvador Jesus Cristo. Êxodo 34, e o versículo que vamos ler é o versículo 6 e o versículo número 7. Louvado seja Deus, que está escrito assim. Êxodo 6, 7. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou o Senhor Deus, misericordioso, piedoso, tardio em irar-se e grande em benignidade, em verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e a quarta geração. Deus não esquece as coisas. Passa o tempo que passar, o homem se retrata com Deus,
ou quando a medida da injustiça encher, Deus cobra. Por isso que na Bíblia tem um texto que diz que cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Deus não tem pressa. O homem peca, continua pecando e Deus não tem pressa. Deus sempre está abrindo um espaço, uma oportunidade para que o homem se arrependa e se regenere. Até onde vai a tolerância de Deus? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda no livro de Êxodo, no capítulo número 2, e o versículo 6, vai dizer o seguinte, aleluias, e abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava. Moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus são com compaixão. Glória seja dado o nome do Senhor. Deus se compadece. Aleluias. Mas o Senhor é tardio em irar, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. Aleluias. No livro de Romanos, no capítulo de número 9, vamos ver aqui, Romanos capítulo 9, versículo 22, vai dizer, glória a Deus, Romanos 9, 22, vai dizer que E que diremos, e que direis, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparado para a perdição. Deus suporta os nossos erros. Deus não apoia os nossos erros. Deus suporta as nossas culpas. Deus suporta os nossos deslizes. Deus suporta as nossas iniquidades. Mas Deus tem um limite de tolerância. Glória seja dado o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz que faz necessário que nós perdoamos ao nosso próximo todos os dias para que Deus venha nos perdoar. Glória seja dado o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que existe pecado que é para a morte e pecado que não é para a morte. A Bíblia também diz que todos os pecados têm perdão. Só um pecado que a Bíblia diz que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas quando nós confessamos os nossos pecados, diz a palavra de Deus que Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, porque Deus é amor. E a Bíblia diz, nós já lemos que
Aquele que não ama ao seu próximo não conhece a Deus. Aleluias. Tem pessoas que não perdoam o seu irmão. Tem pessoas que odeiam outro e não consegue perdoar. Se você magoou, ou se você errou contra ele ou contra ela, ele ou ela não te perdoa. Glória a Deus. Não adianta você pedir perdão ou se humilhar, que ela não vai te perdoar. Glória seja dada no nome do Senhor. Você pode até não me perdoar, mas eu acho bom que você me perdoe. Aleluia. Você pode até não me amar. Você pode até me odiar, mas eu acho bom que você me ame. Glória a Deus. Eu acho bom que você goste de mim. Sabe por quê? Porque se você não gostar de mim, a Bíblia vai dizer que Deus não te perdoa. Deus não tem um lugar no céu para quem odeia o seu próximo. Acabamos de ler que aquele que não ama o seu próximo não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aí Jesus vai nos ensinar no Pai Nosso. Acho que todo mundo conhece o Pai Nosso. Eu aprendi o Pai Nosso, eu era criança. Eu não era evangélico, não era cristão. Mas eu aprendi o Pai Nosso porque quando a gente nascia, que eles criando nossos pais, nos ensinavam logo o Pai Nosso. Glória a Deus. E no Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou aos discípulos, lá vai ter uma hora que ele vai dizer assim: perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Observe que quando eu oro Pai Nosso, eu estou dizendo para Deus: se eu perdoar o meu irmão, o Senhor me perdoa. Se eu não perdoar o meu irmão, o Senhor não me perdoa. Aleluias. Então, muito bom que nós entendemos que precisamos amar o nosso próximo, mesmo que ele tenha nos feito mal, mesmo que ele nos odeie. A Bíblia vai dizer que nós temos que amar até os nossos inimigos. As pessoas erram e erram e erram e Deus tolera. Mas chega uma hora que a medida da injustiça enche. E quando esta medida da injustiça enche, aí Deus não perdoa mais. Glória a Deus. Aí Deus já vai executar. Porque chegou no extremo e a injustiça que eu cometi despertou a ira e o furor de Deus. Então, tudo tem uma medida. A tolerância de Deus tem medida certa. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, vamos ver aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6, e o versículo
4 a 6, vai dizer, aleluias, que então, se tiverdes negócio em juízo, pertencente a esta vida, pondes para julgá-lo os que são de menos estima na igreja, para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante a infiéis. O contexto aqui vai falar, irmãos, que Paulo escreve esta carta, louvado seja Deus, é porque os irmãos da época estavam levando os seus irmãos ao julgamento. Em outras palavras, qualquer situação que eles tinham levava na justiça. Hoje nós vemos cristão colocando o outro na justiça. Cristão não pode colocar outro na justiça, porque a lei da Bíblia nos manda perdoar. A Bíblia não é de acordo um cristão levar outro cristão na justiça, intimar um cristão na justiça, botar na justiça. A Bíblia é contra. Glória a Deus. E muitas vezes esses irmãos levavam a justiça para ser julgado por infiéis, por pessoas ímpios, delegados ímpios, juízes ímpios, e esqueceram de levar aos santos, a igreja, para ser julgado pelos seus líderes espirituais, e levava para ser julgado pelos infiéis. Aleluias. E Deus tolera tudo isto, mas Deus mede para mim e para você com a mesma medida que nós medimos para outros. A medida que Deus vai medir para mim é a mesma medida que eu meço para você. Glória a Deus. As bênçãos que eu recebo de Deus são a que eu desejo para você. O bem que eu recebo de Deus é o bem que eu desejo para o meu próximo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Deus é tolerante, Deus é amor. O povo amorreus, os perizeus, jebuseus, eles adoravam outros deuses, fazendo com que a ira de Deus se acendesse. Mas Deus tolerou. E a terra que eles moravam, Deus disse que ia tomar. Mas veja que eles passaram, depois que Deus falou isto, ainda se passaram mais de 400 anos. O povo de Israel passaram 430 anos no Egito.
Glória a Deus. E só foram libertos do Egito porque clamaram a Deus. Mas Deus não se apressou. Quando a medida, ele disse para Abraão: a nação que eu farei de ti, ela vai peregrinar 400 anos em terra que não é sua, glória a Deus, até que a medida da injustiça dos amorreus se encha. Veja o tanto que Deus é paciente. Mesmo o homem sendo injusto, servindo a outros deuses, mas Deus teve paciência. 400 anos depois, mais de 400 anos depois, 430 anos o povo passou no Egito, mais 40 anos no deserto. Glória seja dado o nome do Senhor. Deus foi paciente com o seu povo. Assim que Deus tirou o povo do Egito, o povo no mesmo dia já começou a murmurar contra Deus, a não concordar com a missão que Deus deu para ele. E começaram a murmurar. E Deus muda o seu trajeto. Uma viagem que durava, segundo a palavra, 3 dias, assim disse Moisés para o rei do Egito. Disse que em 3 dias ele estaria adorando a Deus no monte. Saindo do Egito, Deus mudou a sua caminhada para 40 anos. E foram 40 anos de dificuldade. 40 anos pagando um preço. Glória seja dado o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, a Bíblia diz que o pecado que não tem perdão é blasfêmia com o Espírito Santo. Mas no Antigo Testamento, o pior pecado que eu vi foi a murmuração contra Deus. Observe que no versículo 15 que lemos, vai dizer assim: tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice será sepultado. E a 4ª geração tornará para cá. Deus disse a Abraão que ele ia viver, ia morrer de velho, ia em paz, mas só quem ia entrar na terra prometida era a 4ª geração. Passou-se mais de 400 anos. E Deus falou isso e Deus cumpriu. Porque todos aqueles cristãos que saíram do Egito, que pertenciam até a 3ª geração, Deus matou no caminho. Só entrou na terra prometida os filhos dos filhos. Aleluias. Nenhum daqueles da 2ª e da 3ª geração entraram na terra prometida, exceto Josué e Calebe. Mas todos murmuraram e todos morreram no caminho, inclusive Moisés e Arão, que tiraram o povo do Egito.
Deus cumpriu na risca a sua palavra. Ele disse que quem entrava na terra prometida era a quarta geração. Versículo 16. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está cheia. Glória a Deus. Quando a medida da injustiça dos amorreus se encheu, Deus autorizou a Josué. Eles invadiram a terra e tomaram posse. Amém? Que nesta noite você possa tomar posse da tua vitória. Nesta noite você possa tomar posse da tua bênção, da tua promessa, o que Deus prometeu para você. Passe o tempo que for necessário para Deus, até que a medida da injustiça daqueles que estão fazendo injustiça com você se encha. Às vezes a gente tem pressa de algo que pedimos a Deus. Glória a Deus. Alguém está nos perseguindo, nos maltratando, e a gente ora ao Senhor. Mas Deus às vezes só toma aquela providência quando a medida da injustiça daquele que está fazendo mal a você se encha. Muitas vezes você morre, vai para a glória, e aquela pessoa fica ali fazendo mal a outros, e a outros, e a outros. E muitas vezes a providência de Deus vai ser tomada sobre aquela pessoa que está sendo injusta com você, quando a medida da injustiça dele se enche. E muitas vezes, lá na frente, antes que essa medida se encha, a pessoa se arrepende e Deus perdoa. Por quê? Porque nós lemos aqui que Deus é amor. E o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é infinito. O amor de Deus não tem medida. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira ninguém mediu ainda. Ninguém sabe qual é o tamanho desta maneira que Deus amou o mundo. Tal maneira. De que tamanho é este amor? Deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não se perca ou não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação, a vida eterna, é para aqueles que crerem em Jesus. Aí ele completa dizendo: aquele que crê e for batizado será salvo. Mas quem é que vai perder a salvação? Aquele que não crê. Ele disse no versículo 17: aquele que não crê está condenado. Ele disse: já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Então, meus irmãos, nesta noite, fica esta palavra para nossa meditação. O tamanho do amor de Deus. Até quando o Senhor vai tolerar essa situação na minha e na sua vida? Tem um limite. A tolerância de Deus tem um limite. Até quando a medida da injustiça se encha. Glória seja dado o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Que Deus em Cristo abençoe meus irmãos, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus. Que Deus estenda as suas mãos poderosas sobre as suas vidas para abençoar, para fortalecer e proteger nesta noite, em nome de Jesus. Amanhã às 19h30 temos culto online. Você é nosso convidado, está conosco, onde iremos louvar a Deus, iremos exaltar o nome do Senhor, porque o nome do Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Forte abraço, e a paz de Cristo exceda os vossos corações nesta noite. Tenha uma boa noite de paz, um bom sono e uma manhã feliz, no nome santo de Jesus. Ficam todos com Deus e a paz de Cristo Jesus.